5 de janeiro de 2026. Esse é o TEFMED-US 2026.2. E essa aqui é a nossa aula inaugural. Primeira aula. Uma boa noite a todos que estão aqui ao vivo e aos demais que vão ver pela manhã, pela tarde, amanhã, certo? É um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigado pela confiança no trabalho sério que vai ser iniciado hoje. E o S não é o bicho papão incontornável. É uma prova dura, é uma prova diferente, peculiar, mas que, com um treinamento correto, numa profundidade adequada, vocês vão sentir que dá para resolver aquelas questões com um certo esforço, né? Sem esforço, não dá. Galera, vamos iniciar pelo clássico, cinemática. Vocês vão perceber que aqui o tratamento dos assuntos não vai ser igual ao tradicional. Ou seja, eu não vou explicar tintim por tintim, o que é referencial, corpo extenso, ponto material, trajetória, deslocamento. Esses conceitos vão estar dentro das questões que vão ser comentadas, e aí, a partir da resolução delas, é que a teoria vai se desenrolando, tá bom? Então, começando pela questão número 1, olha só. O conceito de repouso e movimento é fundamental para o início do estudo da física. Analise as afirmativas a seguir sobre esses conceitos. Primeiro, um corpo está em movimento em relação a um referencial, quando sua posição nesse referencial varia com o passar do tempo. Certo ou errado? Digam no chat aí. Tudo certo? Conceito de repouso e movimento tem a ver com posição em relação a um referencial. Então, item 1 está redondinho, correto. Pode marcar aí. Item 1, ok. Item 2. Se um corpo A está em repouso em relação a um corpo B, e B está em movimento em relação a um corpo C, então A está em movimento em relação a C. Galera, isso daqui lembra uma coisa que na matemática é chamada de princípio da transitividade, né? Você tem um corpo A, um corpo B e um corpo C. Então, entre A e B, tem repouso. Aqui, ó. Entre esses dois, nós temos uma situação de repouso. E entre B e C, temos uma situação de movimento. O que nós podemos concluir a respeito disso? A está em movimento em relação a C. Está certo ou está errado? O Davi, acho que está certo. Quem acompanha o Davi? O Golias. Não, o Golias foi derrubado pelo Davi. Amable, diga lá. Isa, levantou a mão sem querer? Certo. Pronto. Beleza. Galera, é uma situação diferente, mas que fica simples se você usar um exemplo. Tem situações em que um exemplo resolve o problema. Por exemplo, o A está em repouso na sua B. Pense que o A é uma caneta, uma lapiseira, que está na camisa de uma pessoa. E essa pessoa está caminhando em direção a um carro. Então, a caneta está em repouso em relação à pessoa, e a caneta, por estar na pessoa, ela está em movimento em relação ao carro. Então, o item 2 está correto. Então, se A e B estão em repouso, eu posso concluir que eles estão seguindo juntos, ou seguindo com a mesma velocidade. Então, se B está em movimento em relação a C, o A, que estava paradinho em relação a B, vai estar em movimento também, certo? É uma situação de transitividade. O item 2 está correto. Ficou alguma dúvida para alguém? Os dois estão em MRU. Gustavo, quanto à trajetória, eu não consigo saber, tá bom? Não temos elementos suficientes para ver trajetória. Exatamente, vestibulando, filho.
Parece a lei zero da termodinâmica. Pronto. Eu vou aqui dar um spoiler sobre essa lei que eu vou falar no futuro, que é a lei zero. O que fala a lei zero? Galera, é muito legal quando nós conseguimos fazer uma correlação entre assuntos diferentes. Então, a lei zero da termodinâmica trata exatamente do que falou o nosso colega. Olha só, se você tem dois corpos, corpo A, corpo B, esses corpos estão o corpo A e o corpo C estão à mesma temperatura, tipo 20 graus Celsius. Certo? Enquanto B e C também estão à mesma temperatura, 20 graus Celsius. Então, Ricardo, o A e B estão também, sim. Então, qual seria o enunciado da lei zero da termodinâmica? Se dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, então estão em equilíbrio entre si também, equilíbrio térmico. Certo? Mas, Ricardo, isso aí é uma lei mesmo, uma coisa tão besta. Deixa eu mostrar a vocês uma situação que vai mudar a perspectiva, certo? Parece uma coisa muito boba, né? Se eu tenho dois corpos que estão em equilíbrio térmico com o terceiro, esses corpos estão também em equilíbrio entre si. Vamos esquecer da temperatura, vamos pensar aqui numa situação em que esse corpo C fosse um ímã. E que A e B fossem dois pedaços de material ferromagnético, tipo ferro, certo? Então, o ferro é atraído por ímã. O ferro é atraído por ímã. Ferro e ferro se atraem? Não necessariamente. Viu aí? Você pode também pensar em termos de um triângulo amoroso. Sabe aquele triângulo amoroso que está dando certo? Então, vamos supor, eu tenho aqui a pessoa A conhece a pessoa C. E a pessoa B conhece também a pessoa C. É obrigatório que a pessoa A e B se conheçam? Que elas se conheçam? Não, né? Inclusive, quando se conhecem é o fim do triângulo amoroso, geralmente. Certo? Então, muito bem lembrado, lei zero da termodinâmica. Se dois corpos estão em equilíbrio com o terceiro, então estão em equilíbrio também entre si. Perfeito. Item 3. É possível, olha só, esse negócio de é possível, certamente, nunca, fique atento. É possível que um corpo esteja simultaneamente em repouso e em movimento, dependendo dos referenciais adotados? Sim ou não? Com certeza. Inclusive, aqui em cima, está esse exemplo. O corpo A está em repouso em relação a B e, simultaneamente, está em movimento em relação a C. Tá bom? Então, o item 3 está belezinha. São corretos, portanto, todos os itens, todas as afirmativas, item D de dado. Deixa eu ver aqui quem está chegando. Renata. Opa. Galera, se alguém cair e não conseguir voltar, aqui, me dá um oi no WhatsApp que eu vou atualizar, tá bom? Existe essa possibilidade. Certo. Existe a possibilidade. Bom, como eu disse, a teoria por si só, né, dada como filosofia, como uma divagação, ela às vezes não é suficientemente boa para você resolver uma questão da UES. Quando você pega a questão em si e vai resolvendo item a item, a teoria vai se desenrolando no caminho. Essa é a proposta do TEF, tá bom? Questão número 2. Um helicóptero voa horizontalmente com velocidade constante em relação ao solo. Em determinado instante, ele solta uma caixa de mantimentos. Despreze a resistência do ar. Às vezes, a UES não diz isso, mas você despreza. Sobre a trajetória dessa caixa, atente para as seguintes proposições. Primeiro, para um observador parado no solo, a trajetória da caixa será uma linha reta vertical, sim ou não?
Será que vai ser uma linha reta vertical? Não, né, Sofia? Não. Ricardo, como é que funciona esse lance de trajetória? Galera, a trajetória de uma partícula depende do referencial. Então, sempre que você for analisar trajetória, fique muito esperto a esse lance de referencial. Então, um objeto que estava voando horizontalmente foi abandonado. E aí, Ricardo, esse objeto vai se mover de que maneira? Bom, em relação ao chão, esse objeto vai fazer dois movimentos. Vai fazer esse movimento horizontal, certo? E vai também ter um movimento de queda. Enquanto ele avança horizontalmente, ele está caindo. São dois movimentos. Então, nós temos aqui também um movimento na direção vertical. Certo? Então, como é que funciona? O cara que está dentro do avião, ele vai ter a visão desse objeto da seguinte maneira. Ó. Quando o objeto estiver aqui, esse avião vai estar bem aqui. Depois vai estar aqui, depois aqui. Então, sempre o objeto que foi abandonado vai estar verticalmente abaixo do avião. Mas por que, Ricardo? Por que, galera? Não tem resistência do ar. Quer dizer que o objeto, em relação ao chão, ele mantém a mesma velocidade horizontal. Certo? Então, a cada instante, o nosso objeto vai ter posições horizontais idênticas à do avião, supondo que o avião está mantendo a mesma velocidade. Por isso que o piloto, ou alguém no avião, vai olhar para baixo e ver o negócio abaixo dele. Olha que interessante, está caindo, né, mas está sempre abaixo do avião. Essa é a visão de quem está no avião. Ricardo, se tivesse um drone parado, pairando no ar, o que o drone veria? Ele veria basicamente uma linha reta. Ele só teria a noção do movimento horizontal. Um drone aqui parado teria a noção de que esse objeto está indo na reta, horizontalmente. Só que é um negócio estranho, né? Porque a cada instante ele está ficando menor, vai reduzindo o seu tamanho, porque vai ficando mais distante. Mas o que o drone relata é que esse objeto vai se mover em linha reta. E cabe uma pessoa no chão. Uma pessoa aqui no chão vai ver a composição desses dois movimentos. Ela veria a famosa, ou o famoso, arco de parábola, certo? Ficou assim meio feio, né? Professor, pois é, cara. Queria ter caprichado mais, sabe? Professor, pois é. Deixa eu caprichar mais aqui, ó. Tem algumas coisas que dá certo desenhar depois. Pronto. Então, a pessoa que está no chão vai ver a composição desses dois movimentos, o de avanço e o de queda, certo? Então, item 1. Para um observador parado no solo, a trajetória da caixa será uma linha reta vertical? Não. Isso seria para quem estava no avião, mantendo a mesma velocidade horizontal. Item 2. Para o piloto do helicóptero, a trajetória da caixa será uma linha vertical reta? Sim. Sim. E 3, a forma da trajetória depende exclusivamente da velocidade de lançamento e não do referencial adotado. Esse é um equívoco, tá bom? Se esse avião soltasse, se esse helicóptero se movesse mais rápido ou mais devagar, a trajetória teria o mesmo aspecto, certo? A parábola podia ser mais aberta ou mais fechada.
mas certamente ela teria aspecto de parábola. Então, não depende da velocidade inicial. Tá bom? E cada se ele lançasse com a velocidade para baixo, continuaria sendo uma parábola? Boa pergunta. Boa pergunta. O que vocês podem me dizer a respeito disso? Se ele fosse disparado com uma velocidade tipo assim para baixo. Ah, pessoal, só um instantinho aqui. Tem uma pessoa querendo entrar no chat. A1 não é falsa, não? Ixi, Márcio. Será que eu vacilei? Sim, tá falso, é verdade, obrigado. Galera, não deixa eu errar, certo? Eu erro às vezes porque eu quero testar vocês também. E aí, se o helicóptero tivesse lançado com um certo ângulo aqui, ó, a trajetória ainda assim seria uma parábola? Sim ou não? O que vocês acham, hein? Eu não acho nada, professor. Não acho nada, não. Estou nem procurando. Deixa de onda. Copiar link. Olá. O alcance seria menor. Olha só o Davi. Gente, eu tô nessas aulas, tem alguns lampejos, algumas divagações de coisas que serão aprofundadas depois, tá bom? Então, me perdoem, às vezes eu me empolgar, mas algumas coisas que eu vou falar aqui, eu vou aprofundar depois, tá bom? Então, foi aqui um pouco apressado, né? Se um cara do helicóptero disparasse esse projétil assim, com um certo ângulo, o que aconteceria? Reduziria o tempo de permanência no ar. Se reduz o tempo de permanência no ar, vai reduzir o alcance horizontal também, certo? O projétil alcançaria uma distância menor. E, claro, se ele lançasse para cima, o alcance seria maior. Mas não se preocupe, depois nós aprofundaremos isso. Então, item 1 está falso. Item 3 está falso também. A forma da trajetória depende dos movimentos envolvidos. Por exemplo, esse movimento horizontal ele é um movimento uniforme e o movimento de queda é um movimento uniformemente variado, certo? Se eu lançar com certo ângulo, não vai alterar esse fato de que aqui é move e aqui é mu. Então, correto apenas o item 2. Certinho? Obrigado, Camilo. Estava errado o item 1, né? Ótimo. Não deixa eu errar, por favor. Não deixa eu errar. Ah, tá certo. Não conseguiu entrar ao vivo, tudo bem. Quem não conseguiu vai ver gravado depois, né? Dá certo. Questão 3. Um caminhão plataforma move-se por uma estrada retilínea com velocidade constante de módulo V em relação ao solo. Um observador A, situado na plataforma, arremessa uma bola horizontalmente no sentido contrário ao movimento do caminhão e com uma velocidade que também possui módulo V. Ixi, em relação à plataforma. Um observador B está parado no acostamento da estrada, observando a cena. Considerando o ar em repouso e desprezando efeitos de resistência, analise as proposições. Primeiro, vamos imaginar que essa arrumação. O cara está sobre uma plataforma que se move, né? Aí tem um carinha aqui em cima. E esse carinha sacudiu para cá, para trás, um objeto com velocidade V.
enquanto essa plataforma se move no sentido oposto, também com velocidade v. E aí tem um carinha aqui fora que está observando essa arrumação. Aqui é A e aqui é B. Ok. Item 1. Para o observador a trajetória da bola é um arco de parábola e ela se afasta dele com velocidade horizontal de módulo V? Sim ou não? Essa é uma questão difícil. Nível segunda fase. Professor, caso se lance em uma velocidade oposta do avião, ele cairá verticalmente? Exato. Exatamente isso. Ok, Gilberto, isso mesmo. A Amável acha que é verdade, Davi sim, Sofia sim. Bom, esse carinha lançando a bola, lembre-se que essa bola está parada em relação a ele no começo, né? Todo mundo se move para a direita com velocidade V. Na verdade, a bolinha em relação à plataforma estava parada. Então, quando ele jogar a bolinha, ela vai executar um movimento assim, ó, em relação ao garoto A. Vai executar a parábola, certo? Por quê? Porque vai ter o movimento de queda, o move, vai ter o movimento de avanço horizontal. Então, a trajetória que o A vai relatar é uma parábola. Ou seja, o item 1 está correto. Muito bem, pessoal. Item 2. Para o observador B, a bola não possui velocidade horizontal inicial, descrevendo um movimento de queda livre vertical. Certo ou errado? Incrivelmente certo. Porque quando ele joga a bola para a esquerda e o conjunto se movia para a direita, essas duas velocidades vão se anular, vamos dizer assim. E essa bolinha vai cair verticalmente em relação à estrada ou em relação a B, que está parado na estrada. Perfeito. Perfeito, galera. Item 2 correto. Item 3. O tempo que a bola leva para atingir o solo é maior para o observador B do que para o observador A, devido ao efeito do movimento relativo? Sim ou não? Será que o tempo muda? Essa pergunta é mais difícil. Essa pergunta é mais difícil. Nós podemos interpretar essa pergunta usando um exemplo clássico, que seria o lançamento horizontal clássico simultaneamente ao abandono de um objeto. Dois objetos estando à mesma altura, sendo que um deles vai ser solto e o outro vai ser lançado de maneira simultânea. Pessoal, esse objeto vai cair verticalmente. Esse aqui vai viajar em movimento parabólico. Mas a cada instante, os dois estarão na mesma altura. Mas por que, Ricardo Bastos? Não faz sentido não, cara. Faz. Faz porque soltar esse objeto e lançar horizontalmente esse outro objeto são coisas idênticas, porque eles não têm componentes verticais iniciais. Então, o tempo de queda para quem foi lançado
e para quem foi solto da mesma altura é o mesmo, porque eles não tinham componente vertical de velocidade. Voltaremos a esse tema nas próximas aulas, tá bom? Mas o item 3 está correto. Os dois observadores vão discordar em relação à trajetória, mas vão concordar em relação ao tempo de movimento. Então, esse observador vai ver a bolinha se movendo assim, o B, né? Vê ela fazer, desculpa, o A vê uma parábola, o B vê uma linha reta, mas os dois movimentos acontecem simultaneamente, tá bom? Então, o item 3 está falso, não leva mais tempo, é o mesmo tempo. Professor, por que o item 1, o observador A não perceberia a velocidade horizontal com o módulo 2V? Porque são sentidos opostos, Gustavo. Imagina assim, a plataforma corre para a direita, a plataforma corre aqui, ó, 1 metro, e a bolinha anda para trás 1 metro. Então, em relação ao chão, ficou parada. É o efeito esteira. No efeito esteira, você corre sem sair do lugar, tá bom? É o efeito esteira. Pronto. Se o sentido fosse o mesmo, aí seria 2V. Exatamente. Sendo sentidos opostos, acontece o efeito esteira. Você corre sem sair do lugar. Perfeito. O tempo depende do VY e não do VX. Exatamente, Davi. Perfeito. A queda de um objeto é determinada por quem? Pela gravidade. Então, na direção vertical, se não tem componente inicial Y, não tem por que o tempo de queda ser diferente. Perfeito. Você resumiu a história. Ótimo, galera. Estou gostando de ver, viu? Quero que vocês continuem assim, participando, não concordando comigo, discordando mesmo, para a gente debater. O Eduardo, professor, uma dúvida em relação ao item 1. Por que as velocidades não se anulam? Por causa, elas se anulam. Peraí. Por que as velocidades não se anulam? Tendo em vista que são grandezas vetoriais e possuem sentidos opostos. Em relação ao chão, as componentes horizontais se anulam. Em relação ao B, né? Mas em relação ao A, não. Tá? Mas o referencial não é o observador A. Tem 3. O tempo que a bola vai atingir o solo é maior para o observador B do que para o observador A. Não, os dois vão concordar em relação ao tempo de queda. Porque, como eu falei aqui, ó, tanto faz você abandonar uma pedra de uma altura H, como lançar horizontalmente. Os tempos de queda serão os mesmos. Beleza? Show. Pronto, galera. Item 4. Se a bola fosse arremessada com velocidade V no mesmo sentido do movimento, o observador B veria a bola descrever uma parábola com velocidade horizontal inicial módulo 2V. Exato. Se lançasse no mesmo sentido do caminhão, aí esse observador veria um movimento parabólico com velocidade inicial 2V na horizontal. Exatamente. Item 4 está certo. Então, são corretos 1, 2 e 4, item C de casa. Certinho? Veja que aqui a teoria é desenrolada, discutida, debatida na questão. Amable. Eu tenho duas dúvidas. A primeira, eu queria que você comentasse a segunda de novo, porque eu não entendi. E a outra é, para o referencial A, se tanto o caminhão como a bolinha estiverem indo para o mesmo sentido, você acabou de falar, que eu não entendi mesmo. Se estiverem indo para o mesmo sentido, ele ainda vai enxergar a parabólica, só com a velocidade 2V, né? Isso. Certo. Exato. Porque no caso aqui... Eu não entendi. Pronto. No caso, se ele lançar no mesmo sentido, aí a velocidade em relação a B vai ser 2V. Ricardo, qual seria a visão do observador A se ele lançasse a bolinha com velocidade V? Ele veria uma parábola cuja componente inicial seria V.
E o cara de fora veria também uma parábola, só que com V inicial 2V, certo? Os dois concordariam com a trajetória, que seria parabólica. Só que o A diria assim, eu lancei com V, e o B, não, peraí, mas eu estou vendo com 2V, porque ele compõe, ele soma cada caminhão. E o item 2, para o observador B, a bola não possui velocidade horizontal inicial, descrevendo o movimento de queda livre. Pronto. Para o observador fora, ele está parado em relação ao chão. Então, é como se o caminhão avançasse 1 metro para a direita e a bolinha avançasse 1 metro para a esquerda. Então, é como se ele fosse e voltasse, ficasse no mesmo lugar. Então, a velocidade resultante horizontal, lançando em sentido oposto, seria 0. A componente horizontal ia zerar. Tô entendendo, professor. Obrigada. Sofia. Professor, eu tenho uma dúvida sobre a questão das velocidades, porque quando fala que tem 2V, ele está considerando só as velocidades horizontais ou a vertical também, se fosse no mesmo sentido? E se mudaria alguma coisa em relação ao tempo se fosse o mesmo sentido e a mesma altura? Perfeito. O tempo não muda, porque a altura se mantém. E o movimento continua sendo horizontal. Agora, a pessoa que lançou com velocidade V para a direita, por exemplo, ela vai ver a bolinha se mover com velocidade V. Ela está em cima da plataforma. Ou seja, vamos pensar assim, Sofia. Antes de lançar a bola, tanto a pessoa quanto a bola estão paradas sobre a plataforma. Quando a pessoa lança para a esquerda ou para a direita, o que essa pessoa vê é exatamente o que ela veria se lançasse do chão. Porque, entenda, a plataforma se move com velocidade constante. Tudo o que acontece nessa plataforma aconteceria também no chão, parado. Ricardo, não tem diferença física entre um objeto em movimento, retilíneo uniforme e repouso? Não, não tem. Inclusive, a gente vai discutir isso depois na dinâmica. Se você pega um elevador e sobe um prédio de 30, 40 andares, e esse elevador se move com velocidade constante, você é incapaz de saber se ele está subindo ou descendo. Você fecha os olhos. Claro que no começo tem aquele movimento no começo, né? Mas vamos supor que você, por algum motivo, não percebesse o começo. Você não está vendo a numeração passar. Você não sabe se está subindo ou descendo. Se tiver em movimento uniforme. Agora, se tiver em movimento acelerado, você sente. Então, no caso aqui do rapaz, em cima da plataforma, tudo que você vai analisar entre ele, a bola e a plataforma seria o mesmo se pegasse o chão, que não tem diferença. Tá bom? Mas e essa questão da componente vertical? Que eu não entendi por que ela poderia aparecer ou não. Pronto. É porque quando você solta, a componente vertical é 0. Quando você lança horizontalmente, não tem componente vertical. Então, tanto faz jogar para trás, jogar para frente ou soltar. Nos 3 casos, o tempo que a bolinha levaria para chegar até o chão seria o mesmo. Porque não teria componente vertical inicial. Entendi agora, obrigada. E outra coisa, quando ele lança para frente, a bolinha se move com velocidade 2 vezes em relação a B. Mas isso não altera o tempo. É como se perguntasse, Ricardo, tu lançou essa bolinha com velocidade V. Se tu dobrasse a velocidade, o tempo de permanência no ar mudaria? Não. A única coisa que pode mudar o tempo de permanência no ar é a velocidade inicial vertical. Se eu estou lançando horizontalmente com qualquer velocidade, ou estou soltando, da mesma altura, sempre os dois vão chegar ao mesmo tempo. Tá bom? Tá bom, entendi, obrigada.
Duda quer fazer uma pergunta também. Diga lá, Duda. Ricardo, boa noite. Boa noite. Sobre um item que eu fico meio na dúvida, assim, porque eu entendo que a pessoa está jogando a bolinha na velocidade V, mas ela também está jogando a bolinha na velocidade V, né? Aí, na minha cabeça, eu pensei que poderia ser um movimento vertical, mas agora parando para pensar, ela meio que fica com velocidade 2V, né? Não faz sentido. Desculpa. Ou V ou 2V vai acabar tendo o mesmo tempo de queda, mesmo tempo de movimento. Vestibulando filho. Professor, dá para me ouvir? Dá. Professor, eu queria só que o senhor repetisse aquela parte que o senhor disse sobre o efeito esteira, que eu não entendi bem. Ah, cara, certo, o efeito esteira. Esse efeito esteira é um sucesso, cara. Que é assim, pessoal, na esteira, você tem um tecido, né? Esse tecido está correndo entre dois rolinhos, e aí, para a pessoa caminhar sobre a esteira e não sair do canto, ó, se a pessoa que está com uma velocidade, digamos, de, sei lá, 3 metros por segundo. Aí, para que ela não saia, a esteira tem que arrastar lá para trás, ó. Então, a esteira tem que se mover para trás com a mesma velocidade com que a pessoa se move para frente. Você já viram esses vídeos engraçados, né? Que a pessoa pisa na esteira e vai jogado para trás? Porque ela não pode entrar na esteira parada. Ela tem que entrar em movimento. É a mesma situação do cinema. Um ator está no carro, no ônibus, e vai saltar. Se ele saltar parado, ele cai. Como é que ele tem que saltar do ônibus? Saltar correndo. Ou seja, a pessoa que fosse entrar na esteira, para não cair, ela tem que entrar correndo, para entrar e neutralizar, vamos dizer assim, a velocidade. Então, o efeito esteira é esse. Ó. Você caminha com a velocidade, a esteira vai para trás com a mesma velocidade, e em relação ao chão, você está parado. Esse é o efeito esteira. Certinho? Show, professor. Obrigado, viu? Isabel. Professor, a diferença do exemplo 1, né, para a pessoa que está lançando do caminhão, para o exemplo de uma pessoa que solta uma caixa do helicóptero, é porque essa pessoa está lançando, né? Aí forma uma parábola. No caso da pessoa que solta a caixa no helicóptero, é uma queda livre, é isso? Ela solta em relação ao helicóptero. Mas lembre-se que o helicóptero já estava se movendo horizontalmente. É aí que está o detalhe. Porque a pessoa que solta a caixa é em relação ao helicóptero. Mas em relação ao chão, já tinha movimento horizontal. Ou seja, tudo se passa como se fosse um lançamento horizontal para quem está no chão. Quem soltou a caixa é um movimento vertical. Certo, eu entendi. É porque para a pessoa que está no helicóptero, ela enxerga uma linha reta, não é isso? Isso. Sendo que para a pessoa que está no caminhão, no exemplo 1, né, para o observador A, ele enxerga uma parábola, né? Aí eu fiquei confusa, porque eu estava comparando os dois exemplos. Mas a diferença é porque a pessoa, o observador A, ela está lançando, né? Aí eu vou ter uma velocidade horizontal, é isso? Isso. Entendi, Exatamente professor. isso. Muito obrigada, viu? Inclusive, se a pessoa A soltasse a caixa, a bolinha, ela veria uma linha reta, enquanto o B veria uma parábola. Aí a pergunta, Ricardo, a parábola que o B veria, caso a pessoa A soltasse verticalmente, seria uma parábola para trás ou para frente? Seria para frente. Porque a bolinha, soltar essa bolinha em relação a B, é como estar lançando horizontalmente. Por que, Ricardo? Porque a bolinha já tem velocidade horizontal. Pelo fato do A estar sobre uma plataforma que se move. Então, se o A soltasse, o A veria uma linha reta, uma queda livre. Já o B veria uma parábola para onde? Uma parábola para a direita. Gilberto. Professor, boa noite. Boa noite. Com relação ao item A,
Por exemplo, se o cara que está dentro do carro no ar tivesse parado, ele soltasse a caixinha, ele veria ela se afastar com velocidade módulo V. Só que, como ele está em movimento, movimento contrário, ele veria essa bolinha se afastar com módulo 2V, não? Presta atenção. A pessoa A, que está em cima dessa plataforma, se ela soltar a bola, ela vai ver uma queda livre. Se a pessoa lançar para a esquerda, ela vai ver uma parábola para a esquerda. Se lançar para a direita, vai ver uma parábola para a direita. O que acontece com a bolinha em relação à pessoa A é a mesma coisa que aconteceria se essa pessoa estivesse no chão, parada. Porque a plataforma e a pessoa não se movem. Entendeu? A pessoa está parada em relação à plataforma. Então, tudo acontece aqui como se fosse um movimento no chão. Se eu jogo para frente, vai para onde? Para frente. Se eu jogo para trás, para trás. Se eu solto, ele cai reto. Tá bom? É meio complicado isso, né? O efeito esteira seria entre a plataforma do caminhão e a bolinha. O efeito esteira seria entre a bolinha e o observador de fora, certo? O efeito esteira em relação ao chão. Porque essa pessoa está correndo. Está correndo. Mas por que não sai do lugar? Porque a esteira corre ao contrário. Certo? Em relação ao chão. Tá bom? Tranquilo? Eu estou adorando, pessoal. Estou adorando essa... Professor, Sim. mas no caso da bolinha ser lançada no sentido oposto, né, com a mesma velocidade da esteira, da plataforma, aí teria o efeito esteira, né? Exato. Em relação ao B. Aí ele veria a bola cair verticalmente. O efeito esteira. Exato. Show? Questão 4. Galera, quando a teoria for importante, for polêmica, cabe na UES, cabe uma discussão, um aprofundamento, certo? Então, eu tenho a sensibilidade do que merece atenção, merece nossa discussão. Quando não merecer, é rapidinho, passa para outra, certo? Essa questão 4, ela foi uma adaptação da questão da UES recente. Eu até comentei, essa questão da UES está no estilo Enem. É uma questão de UES que não parecia UES, tá? Uma cápsula de suprimentos precisa se acoplar à Estação Espacial Internacional. Para que o acoplamento seja seguro, a cápsula deve percorrer uma distância retilínea final de D, em um tempo total rigoroso de T. Isso aqui é uma adaptação, da UES estava mais fácil. Devido a uma falha momentânea nos propulsores, a cápsula percorre apenas 1/5 da distância total, consumindo 2/3 do tempo disponível. Para evitar a colisão ou cancelamento da missão, o computador de bordo deve reprogramar instantaneamente a velocidade para o trecho final. O valor obtido, o valor do módulo da velocidade média necessária para percorrer o restante do percurso, de modo que a cápsula complete a trajetória exatamente no tempo T, é quanto? É uma questão simples, certo? O texto está cheio de informação, né, tal. A UES está fazendo isso também, tá? A UES está inventando essas modinhas também. Dá um texto com um monte de informação e tal, texto longo, cansativo. Aí no final você vai ver, é só uma besteira. Então o cara percorreu 1/5 da distância e gastou 2/3 do tempo. 2/3 de T. Então, o que restou em termos de distância? De 1, tira 1/5, professor. Fica 4/5. 4/5 da distância vão ser percorridos em 1/3 do tempo. E, cara, tu tá falando que você cai na UES? Caiu, macho. Caiu recentemente. Eu até comentei. Tá no estilo Enem. Gente, se aparecer uma questão fácil assim na UES, lê de novo, pensa um pouquinho mais, mas não vai deixar de resolver, não, tá bom?
que tem questões que são realmente muito fáceis. Não é tão comum não, mas tem. Essa aqui foi realmente muito fácil. Então, pega a distância percorrida e tempo gasto. 4/5 de t. Gente, eu vou dividir frações, vou pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, tá bom? 3/t. Tá bom? Opa, é d aqui, professor. 4d/5 e 3/t, né? E aí? Farrar a continha aí. 4 vezes 3, 12. Ricardo, tá falando sério? Thomas. Tarefa de casa tem uma questão da UESC, essa aí, ó. Faz vergonha. É. Não sei por que fizeram isso, não. 12/5 de d/t. E tem C. Definição de velocidade média. Não tem o que inventar aqui, tá bom? Não vá se deixar levar pelo enunciado, não sei o que, cancelar a missão, reprogramar. Essas besteiras tudinho, não quer dizer nada. O que importa é que você tem que calcular uma velocidade média. Sabe a distância e o tempo, dividem pelo outro. Pronto. Não tem erro. A tela ainda está na antiga. Não entendi, Amabile. Ficou travado, foi? Eu mudei de tela e não atualizou, é isso? Galera? Vocês estão vendo a tela correta? Questão 4. Bom, eu sei que o meu PC pode apresentar alguma instabilidade, tá bom? Vou manter a minha câmera desligada só para a gente ver se melhora isso aí. Atualizou para a questão 5? Pronto, ok. Questão 5. Agora é a hora de Ricardo Bastos inventar coisa que a UES pode inventar. Parte do nosso trabalho vai ser tentar pensar como o cara da SEV, tá bom? Então, assim, a gente vai inventar situações meio bizarras, meio esdrúxulas, mas é porque a SEV também vai fazer isso. Certo? Quando você estiver achando que eu fiquei doido, não, eu estou tentando imitar o cara da SEV. É diferente. Vala. Espera aí, galera. Eu acho que a Camila não está no grupo. Camila. Convidar. Pronto. Ok. Questão 5. 2 automóveis, A e B, participam de uma corrida em um circuito fechado e plano, com formato oval. Ambos mantêm velocidades constantes e completam 2 voltas. Geladeira. Ei. De novo, pessoal. Sabe-se que A e B, eu vou começar do começo de novo. Desculpa. 2 automóveis, A e B, participam de uma corrida em um circuito fechado e plano, com formato oval. Ambos mantêm velocidades constantes e completam voltas regulares. Sabe-se que o automóvel A é mais rápido que o B, levando um tempo X para completar uma volta, enquanto B leva um tempo Y. Em um determinado instante, A acaba de ultrapassar B. Nessas condições, determine o tempo necessário a partir desse instante para que o automóvel A ultrapasse o B novamente. Essa situação, nas corridas, é o que se chama de colocar uma volta em cima de um corredor. Então, imagina o seguinte, você tem 2 corredores, A e B.
Então, em certo instante, o A, que está mais rápido, acaba de ultrapassar B. Então, A vai. Aí depois, ó, vai por trás e vai passar de novo. Aí a pergunta é, Ricardo, como é que eu devo proceder nesse caso? Deixa eu colocar uma pista circular que vai ficar mais fácil. Vamos colocar uma pista circular ou oval, tanto faz. Vou colocar uma pista fechada, para vocês entenderem perfeitamente o que eu vou fazer. Fica mais fácil visualizar. Ó, num certo momento, nesse ponto aqui, haviam dois corredores, A e B. Sendo que o A está mais rápido que o B. Então, como o A está mais rápido que o B, o que vai acontecer? Quando o B chegar aqui, o A vai estar na frente dele. Né? E aí, em algum lugar por aqui, vai acontecer... Peraí, pessoal. Para padronizar, né? Aqui B e aqui A. Então, em algum lugar, não precisa ser no mesmo lugar, não, tá bom? Em algum lugar, o A vai passar pelo B de novo. B e A. Aí a pergunta é, como é que eu devo proceder para calcular o tempo necessário, Ricardo? A pergunta é a seguinte, pessoal. Para você colocar uma volta em cima de alguém, você precisa estar uma volta na frente. Claro. Então, para simplificar, imagina que os dois partiram naquele instante, ó, desse ponto. O A e o B. Quando o A der uma volta de B, isso vai ser o equivalente ao seguinte. O A vai estar aqui e o B vai estar aqui. Como se fosse uma volta, ó. X e que fosse X. Então, o B percorre X e o A percorreu 2X. Ou seja, tem uma volta de vantagem. Vou tentar de novo com a câmera. Então, quando eu digo que numa corrida um dos pilotos deu uma volta em cima de outro piloto, é como se naquele instante o piloto que deu a volta por cima, ele tivesse numa volta seguinte. Então aqui é como se fosse a volta 5 o B e aqui a volta 6 para o A. Vocês conseguem entender isso? Naquele instante, o B está uma volta atrás do A. Certo? Isso pode ser em qualquer lugar do circuito, vai ser uma volta a mais. Então, em termos práticos, para calcular o tempo necessário, eu tinha que calcular assim, vai ser uma perseguição, o A está perseguindo o B. Qual é a distância que separa o A e o B? O A está atrás, é o mais rápido, e o B está na frente, certo? Então, é como se fosse uma perseguição, em que o A está aqui e o B está na frente. Então, quando o A encontrar o B, vai levar quanto tempo? Vamos usar aqui o conceito de velocidade relativa. Mas eu preciso saber se vocês estão me entendendo. Galera, vocês me escutam, me veem? Pronto. Então, esse lance de dar uma volta em cima de um piloto
É o mesmo que dizer assim, naquele instante o piloto A está na volta 6 e o piloto B está na volta 5. Ele tem uma volta de vantagem em relação a B. Desculpa. Tá bom? Em relação ao piloto B, o A tem uma volta a mais. Então, para descobrir o tempo de encontro, eu faço como se fosse uma perseguição. O A está perseguindo o B. O mais rápido perseguindo o mais lento. Então, você faz assim, ó. O tempo de encontro sempre vai ser igual à distância que separa dois móveis sobre a velocidade relativa. Fala, Ricardo. Pois é. É a VREL. Velocidade relativa. Se os dois estão no mesmo sentido, a relativa é a diferença. Vamos supor, se esse carro aqui está com 100 por hora e esse está com 80, qual é a velocidade relativa? A relativa de A em relação a B é 20. Certo? Então, se o A tivesse, digamos, a 400 metros atrás de B, levaria quanto tempo para ultrapassar? Pegue a distância, 400, e divida pela velocidade relativa. 100 menos 80, 20. 400 por 20, 20. Tá bom? Então, a VREL relativa vai ser a diferença quando os dois tiverem o mesmo sentido. Mas, Ricardo, o cara não deu as velocidades. Vixe, foi mesmo, ó. Não deu. E agora? Ele deu foi o tempo, Ricardo. Vixe. Bom, vamos pensar aqui. Ele diz que o A completa uma volta em X tempo. E o B completa uma volta em Y tempo. Com essas informações, dá para calcular a velocidade. Com essas informações, nós podemos descobrir as velocidades. Bora fazer isso. Bota para cá, para ganhar espaço. A velocidade do A é a distância que ele percorre uma volta. Quanto é uma volta? X. Mas já tem X já. Ixi. Como tem X, eu vou chamar essa volta de L. L, uma volta. Em quanto tempo? X. Essa é a velocidade. Velocidade do carro B. Ele percorre uma volta L sobre Y. Então pronto, vem para cá. Qual é a distância entre os dois? É uma volta. Ou seja, é como se o A estivesse atrás perseguindo o B. Perseguindo para quê? Para dar uma volta em cima dele. Então, a distância, L, uma volta. Sobre VREL. VA, que é o mais rápido, L sobre X, menos L sobre Y. Aqui embaixo, ó, você pode colocar o L em evidência. Vai ficar 1 sobre X menos 1 sobre Y. Gente, tem um jeitinho bem legal de fazer essa conta aqui. Quando você soma ou subtrai inversos, é só fazer o seguinte. MMC, aqui embaixo, ó, XY. XY dividido por X, Y. Menos XY por Y, X. Ficaria a diferença pelo produto. E quando for a soma de inversos, fica a soma em cima e embaixo o produto. Então agora, só para desvirar, vai ficar o produto em cima sobre a diferença embaixo. Então, isso aqui é o tempo que leva para o A colocar uma volta em cima de B. Tempo de encontro. Esse aqui, ó. XY sobre Y menos X. E tem A. É uma questão fácil? Não. É uma questão difícil. Porque interpretar o que um piloto precisa para colocar uma volta em cima de outro. Ele precisa estar em relação ao que ele deu uma volta, como se fosse
a uma distância de 2x, em que o x é uma volta. Então, quando o B chegar aqui, o A já está bem aqui. Então, de maneira relativa, é como se o A estivesse perseguindo o B. Essa perseguição vai ser por que distância? Uma distância referente a uma volta, que eu acabei chamando de L. Deixa eu colocar aqui L. L e L, certo? Então, funciona desse jeito. Não é uma questão tão simples. É uma questão que a UES adora. Professor, explique sobre essa fórmula de novo. Como ela se conectou com a questão. Não peguei bem. Certo. Vamos lá. Vamos fazer aqui uma explicação sobre ela, porque ela é importante. Vamos lá. O que é o movimento relativo? Olha só. Quando você tem dois objetos viajando em uma certa trajetória ou caminho, eles podem fazer isso em mesmo sentido ou em sentidos opostos. Deixa eu tirar aqui. Objeto A, objeto B. Então, aqui, ó, VA, VB. Vamos dizer que esses dois objetos estejam a uma distância de 100 metros em relação ao outro. Um em relação ao outro. Que o A tem uma velocidade de 50 metros por segundo. E o B, mais lento, né, à frente, tem 30 metros por segundo. Então, como saber o tempo que leva para eles se encontrarem? De maneira clássica, existem as funções horárias, certo? Então, uma forma de fazer clássica seria essa aqui, ó. Escrever a função, o sorvete, né? Escrever o sorvete de cada um. O sorvete do A, vamos dizer que essa posição seja 0 e essa posição seja 100. Então, S de A, 0, mais VT, é o sorvete, 50T. O S de B vai ser 100, que é a posição inicial, mais 30T. Então, no modelo clássico, tradicional, você iguala as funções horárias. O que significa isso? Igualar as funções? Para saber o instante em que as duas partículas estariam na mesma posição. Que é o encontro, né? Configura o encontro. Então, o clássico seria igualar as funções horárias. 50T igual a 100 mais 30T. Aí 50 menos 30 dá 20. 20T igual a 100. T, 5 segundos. Ricardo, e esse lance de VREL, velocidade relativa, como é que funciona? É como se você parasse um dos corpos. Parou quem? O B. Uma situação análoga a essa seria se o B tivesse parado, o A estaria se aproximando com que velocidade? Com a velocidade relativa. Quanto é que o A tem a mais do que o B? 20. Ah, Ricardo Barros. Então, essa VREL é sempre a diferença? Não. Sempre não. Nesse caso aqui, a VREL foi a diferença. Porque eles estavam em sentidos iguais. Tá bom? Então, a cada instante, a cada segundo, esse objeto A andaria 50 metros. Só que o B andaria 30. Então, relativamente, os dois teriam se aproximado 20. Né? Esse andou 50, esse andou 30.
Então, relativo deu 20. Então, eles vão se aproximando de 20 em 20. Exatamente. Se a distância é 100, se a cada segundo eles estão se aproximando 20, levarão 5 segundos. Mas se forem sentidos opostos, certo? Se forem sentidos opostos, aí a coisa é mais fácil. O encontro fica mais fácil. Digamos que esse aqui tivesse com velocidade 60 e esse aqui tivesse com 40. Então a distância fosse, sei lá, 600 metros. Então, a cada segundo, o A andaria 60 metros e o B andaria 40 metros. A cada segundo. Então, Ricardo, relativamente um ao outro, a cada segundo, 60, 40, eles estariam se aproximando quanto? 100. Então, se eu parar o móvel B, o A vai se aproximar com 100. Isso aqui é o que nós chamamos de movimento relativo. Se o B parar, o A vai se aproximar com a soma. Então, a velocidade com que o A se aproxima, a V real, seria 60 mais 40. Isso é uma regra? É. Sentidos opostos, você faz a soma. Mesmo sentido faz a diferença. E para calcular o tempo de encontro, de um jeitinho bem legalzinho, você faz simplesmente isso, ó. Tempo necessário para se encontrarem. Você pega a distância entre eles e divide pela velocidade relativa. Tá bom? Então, aqui seria 600 dividido por quanto? 100. 6 segundos. 100 dividido por 20, que é a VREL. 5 segundos. Certo? Isso aqui, gente, é muito importante nas questões de ultrapassagem, de encontro. Te dá uma velocidade incrível. Vocês entenderam? Ficou claro para vocês? Top. Top demais. Galera, eu sei que vocês não querem aparecer, porque vocês são tímidos, né? São tímidos. Mas eu vou tentar fazer uma coisinha aqui, sem expor vocês. Vou tentar aqui. Deixa eu ver. Calma aí. Queria fazer aqui um print da nossa aula que fosse mostrando vocês aqui, né? Os participantes. Barra lateral. Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar aqui o chat, que é uma coisa privada nossa. Aqui, acho que eu vou colocar assim, ó. Vou fazer aqui, o que dá. Pronto. Agora eu volto aqui a configuração de novo. Pronto. Vamos para a questão 6. Mais uma questão invocadinha, legalzinha, para nós discutirmos. Deixa eu voltar aqui o layout de antes. É claro que mudando para mim não muda para vocês, né? É o destaque. Se vocês apertarem a tecla F11, a tela fica cheia. Fica mais legal. Fica mais interessante. F11. F11. Simbora. Na questão 6. Em uma prova de automobilismo,
disputada em um circuito fechado de comprimento D, os carros A e B partem simultaneamente da mesma linha. A corrida é encerrada no instante que o carro A, mantendo velocidade VA, completa uma distância total acumulada L. O carro B mantém uma velocidade VB, sendo VB menor que VA. Desconsiderando a largada, o número total de vezes que o carro A ultrapassa o carro B durante a prova é dado pela parte inteira da expressão. Professor, essa questão é nível o quê? Nível segunda fase. Certo? Nível segunda fase. Então vamos aqui com paciência, com calma, interpretar para resolver. Galera, o clássico de uma corrida é o quê? É o cara programar a corrida para tantas voltas. Se a corrida tem 50 voltas, ela acaba quando? Quando alguém cruzar a linha de chegada, após 50 voltas. Né? É o normal. Então, esse cara, a corrida acaba quando? Quando a distância total for L. Então, vamos supor que L seja tudo isso aí. E as voltas? Está aqui. Uma volta, 2 voltas, 3 voltas, né? Quantidade de voltas que vai ser até o final. Quantas são? Não sei. O que eu sei é que os carros estão com velocidades VA e VB. Aí. No começo, temos os carros aqui, A e o carro B, que serão, portanto, o primeiro e o segundo lugar, né? Vamos dizer assim. Vamos supor que fosse uma corrida com 2 carros. Qual será a duração da corrida? Ora, Ricardo, a corrida vai terminar quando o A, mantendo essa velocidade, percorrer essa distância. Então, quanto tempo dura a corrida? Delta T total. O tempo total de corrida vai ser a distância L sobre a velocidade A. Então, se, digamos, ele fosse 1.000 quilômetros e o A está com 100 por hora, quanto tempo dura a corrida? 10 horas. Eita. Pois é, complicado, né? Vamos supor que fosse um valor mais palpável, né? Que fosse, sei lá, 200 quilômetros e o carro A tivesse 100 por hora. Então a corrida duraria quantas horas? 2 horas. 2 horas. A pergunta agora é a seguinte: quantas voltas, quantas vezes o carro A vai ultrapassar o carro B? Quantas vezes o carro A vai ultrapassar o carro B nessa corrida? Vocês sabiam que quando a US libera a prova no domingo, primeira fase, eu pego as questões, rabisco um papel aqui nesse lugar, né? Rabisco o papel e entro para comentar ao vivo. Sendo que algumas questões eu ainda estou processando enquanto eu estou ao vivo, certo? Eu gosto de fazer algo parecido nas aulas. Eu ponho questões que eu não tenha resolvido antes para resolver ao vivo com vocês. É um exercício arriscado? É. Que eu posso me enrolar e tal. Acontece às vezes eu me enrolar. Aí eu, na aula seguinte, faço, certo? Não é coisa que comprometa o nosso trabalho, não. Mas é porque é uma coisa que eu insisto em fazer, porque eu sei que o professor e o aluno, eles só criam marra, só criam nível, quando se expõem a situações tensas.
Se você só se expõe a questões bobinhas, né? Assim, sem compromisso, sem tensão, você não pega marra. A marra vem na tensão. Então, essa questão não é trivial, tá bom? Eu estava elaborando com o GPT, com a Gemini. Essa anterior, eu criei com o Gemini, essa questão. Aí o Gemini perguntou, você queria simular uma situação em que numa corrida, dois pilotos ficassem se ultrapassando para calcular a quantidade de vezes? Queria. Eu peguei o papel, rabisquei, cheguei na resposta, fui na Gemini e ela me entregou essa questão. Massa. É uma questão massa. Então, olha só. O que caracteriza dar uma volta em cima de outro piloto, né? Como a gente já viu, é fazer com que o tempo que leva para percorrer aquela volta, como aqui, ó, como no anterior, né? O que vai caracterizar dar uma volta por cima é isso aqui, ó. É tipo uma perseguição de dois veículos em uma volta. Então, saber quanto tempo leva essa perseguição vai me dar condições de calcular a próxima. Peraí, como é que é, Ricardo? Se tu souber o tempo que leva para fazer uma volta, como os dois mantêm a mesma velocidade, isso aí fica múltiplo. Então, peraí, calma aí. De novo. Se o móvel A levou 2 minutos para dar uma volta em cima de B, tu quer dizer que para dar outra volta é mais 2 minutos? É mais 2 minutos. E assim fica repetindo. Inclusive, a UES cobrou uma questão dessas, que eu achei assim uma sacanagem, porque deve ter induzido muita gente a errar, que eram 2 corredores numa pista circular. Ela falou assim, sabendo que o corredor A leva 6 minutos para dar uma volta em cima de B, quanto tempo terá se passado quando ele ultrapassar pela terceira vez? Ora, se cada volta dada são 6 minutos, 6 vezes 3, 18. Vamos usar exatamente esse mesmo raciocínio aqui. Quanto tempo leva para o A dar uma volta em cima de B? Eu vou pegar uma perseguição de A e B. Vou botar aqui, ó. Tempo para mais uma volta. Quanto tempo leva para dar uma volta? Ricardo, quanto é que mede uma volta? Ele falou aqui, né? Que a volta mede D. Cada volta mede D. Certo? Então, para que o A dê uma volta de B, o que acontece? Pega a distância e divide pela velocidade relativa. Só isso. Só isso. VA menos VB. Mas, Ricardo, isso vai acontecer quantas vezes? Aí que está o detalhe. Isso vai acontecer quantas vezes eu tiver tempo disponível. Vamos supor assim, se para dar uma volta de A em cima de B leva 6 minutos, se a corrida durou 1 hora, foram quantas voltas? Por cima do outro? 60 dividido por 6, 10 voltas. Isso, Ricardo. Se a corrida tivesse 60 voltas, se a corrida tivesse tantas voltas, se o tempo de corrida fosse de 60 minutos e a cada 6 minutos um carro desse uma volta em cima de outro, ao final da corrida teríamos uma vantagem de 10 voltas. Certo? É só dividir, então? É só dividir. A quantidade de voltas, N, vai ser o tempo total sobre o tempo necessário para mais uma volta. Vala, Ricardo, pensei que fosse mais difícil. Pois é. L sobre VA. Como eu vou dividir, eu vou multiplicar pelo inverso. Esse VA menos VB vai para cima. E o D vem para baixo. Então, L sobre D, que multiplica
VA menos VB sobre VA. Se essa corrida dura, por exemplo, 60 minutos, e a cada 6 o A dá uma volta em cima de B, vai acontecer 10 vezes. Certo? É uma questão fácil? Não. Não é uma questão fácil, pessoal. Não vamos julgar a complexidade de uma questão pelo tamanho da resolução. É uma questão complicada. Porque você tem que ter em mente o que fazer. Quantas voltas um corredor consegue dar sobre o outro? Depende da duração da corrida, ou seja, disso aqui. Porque quando é que acaba a corrida? Quando o corredor mais rápido percorrer aquela quantidade de quilômetros. Aí acaba a corrida. Isso durou quanto tempo? Isso. E para dar uma volta em cima do outro, durou quanto tempo? Isso. Aí você divide um pelo outro. Heloísa. Professor, com licença, o senhor poderia, por favor, explicar novamente qual foi a linha de raciocínio que o senhor usou para elaborar essa formulazinha aí de ΔT para mais uma volta? Ah, sim. É porque, assim, dar uma volta em cima de alguém quer dizer quanto tempo leva para o A encontrar o B. Porque, assim, como o B está aqui e o A passou por ele, esse passar por ele vai iniciar uma perseguição. O circuito é fechado. Quando o A passa pelo B, ele inicia uma perseguição até passar de novo. Aí, para ficar mais fácil de a gente calcular, eu coloquei como se o A estivesse atrás do B. Mas, na verdade, é um circuito fechado, né? Assim que o A passa pelo B, ele já começa a perseguição para passar de novo. E Entendi, então a distância relativa, quando o A der uma volta em cima de B, é o equivalente a uma volta. por isso que o senhor usou o D completo, que é o comprimento de uma volta, e fez a relativa porque eles estão indo no mesmo sentido, subtraindo, né? Exatamente. Muito obrigada. Pronto. Gente, essa ferramenta, movimento relativo, ela é muito poderosa, certo? Essa questão eu não vi na UES ainda. Já vi na UFRN, certo? Mas é uma questão que a UES pode estar guardando para vocês. E olha, pega muita gente. Quando a pessoa olha para os dados e olha os itens, já desiste. Mas, como disse, colocar uma volta em cima é quando o A passa por B e inicia uma perseguição. Então, relativamente como se o A estivesse partindo de trás e fosse alcançar o B. Porque ele deu uma volta em cima dele. Tá bom? Então, mais ou menos isso. Tranquilo? Vocês estão me entendendo? Galera, eu não seria leviano de trazer para cá questões bobas, simples, para dizer assim, cara, o Ricardo Bastos é um cara fantástico. Ele resolveu 6 questões, eu entendi perfeitamente as 6, eu estou preparado para o S. Gente, seria uma sacanagem minha se eu fizesse isso. Eu tinha que trazer 6 questões que eu tenho certeza que a UES pode cobrar, pode explorar, são coisas importantes. Se você vai entender agora ou não, o tempo, ele se encarrega de amadurecer vocês, preparar vocês para encarar esse nível. Pode ser que alguns estejam meio perdidos, mas a gente vai crescendo. A cada aula, a cada discussão, a cada pergunta, a gente vai crescendo. Então, tenha paciência, essa é a aula 1, tá bom? A gente vai caminhar aqui até a segunda fase, vamos crescer bastante. Questão número 7. O móvel A parte de uma posição inicial com velocidade VA. Após um intervalo de tempo ΔT, um segundo móvel parte do mesmo ponto e segue pelo mesmo caminho, com velocidade constante VB, em perseguição ao primeiro. Sabe-se que o encontro dos dois ocorre após um intervalo de tempo T, contado a partir da partida de A. Com base nessas informações, a expressão que representa corretamente o valor ΔT é... Ricardo, não entendi nada. Bom, vamos traduzir de um jeito bem mais simples,
que você vai achar isso aí fácil. Os dois móveis partem de um mesmo ponto e vão se encontrar no mesmo ponto. Dois móveis estão partindo aqui do mesmo ponto e vão chegar no mesmo ponto. Mas não chega ao mesmo tempo. Eu sei que não chega ao mesmo tempo. Mas é aí que está o detalhe. O móvel A partiu no instante zero. Móvel A. E chegou aqui em qual instante? T. Então, a viagem para o móvel A durou quanto tempo? T. Partiu do zero, chegou em T. Bom, o móvel B, ele parte atrasado. Parte depois. Aí a pergunta é, quem parte depois vai ter mais tempo ou menos tempo para chegar no mesmo ponto? Digamos, nós marcamos sair 7 da manhã. Uma viagem de 2 horas. Né? Você saiu às 7. Chegou às 9. Eu saí às 7h30. Então, para que eu consiga te encontrar, eu vou ter quanto tempo de viagem? Se eu sair às 7h30, para te encontrar às 9? 1h30. Exatamente isso. Então, quando o móvel B chegar aqui, o tempo, vou chamar de tempo B, né? Ó, chama aqui de TA. TA, T. O TB é T menos delta T. Então, Ricardo, quem saiu atrasado tem menos tempo. Quem sai atrasado tem menos tempo para viajar. Mas a distância que os dois percorreram foi a mesma. Então, calma aí. Eu sei que velocidade média é ΔS por ΔT, certo? E, portanto, eu posso concluir que o ΔS é o produto V média ΔT. Exatamente. Tudo certo. Como os dois vão fazer uma mesma viagem, mesma distância, eu vou dizer assim, ó. VA ΔTA é igual a VB ΔTB. Justo? Justo. VA. Quanto tempo dura a viagem de A? T. Quanto tempo dura a viagem de B? T menos o atraso. Opa, faltou VB. VB que multiplica T menos o atraso. Desenvolva. Pessoal, VBT e VAT, esse ΔT vou jogar para a esquerda. VB vezes menos ΔT vai ficar VB ΔT. Para a direita, vou jogar isso aqui, ó. VAT. Já tem VBT. VBT menos VAT, bota o T em evidência. Deixa eu só aqui liberar a entrada de... Eu acho que não deu certo entrar. Ó, bota o T em evidência. Fica VB menos VA, né? Deixa eu ver. Lucas Bezerra, pronto. E aí, para finalizar, esse ΔT, que corresponde ao atraso, vai ser VB menos VA. O VB que está multiplicando o ΔT passa dividindo. Esse T de fora, bota aqui, ó.
e temos o tempo de atraso do móvel B. Opção correta, item A de avião. Então, apesar dos dois saírem em tempos diferentes, a distância que eles percorrem é a mesma. Que é a distância? Velocidade vezes ΔT. Só que o A saiu no instante zero, chegou em instante T. Já o B, ele se atrasou. Quem se atrasa tem menos tempo na viagem para encontrar o outro, né? Menos tempo para encontrar o outro. Foi o que eu usei, ó. São questões fora da caixa, são questões que a UES cobra desse jeitinho, com essas letras, desse jeito aí. Ou seja, treinar para a UES é isso. Usar questões pensando como a banca pensa. E esse exercício, aula após aula, semana após semana, é que vai dar a você a condição, a tranquilidade, o nível necessário para chegar lá e achar as questões bobas, tranquilas, certo? Como eu escuto falar frequentemente. Teve um aluno meu que acertou 19 na prova da UES passada, né? Ele falou, professor, a prova estava fácil. A prova passada não estava fácil. Estava mais difícil que 2025.2? Não. 2026.1 não estava mais difícil que 25.2. Não estava. Mas estava difícil. Tá bom? E treinando do jeito correto, vocês vão achar a prova tranquila. Acredite. Tranquila. Pessoal, eu vou parar na questão 7 hoje. Na quarta-feira nós fechamos essa lista e amanhã já devo mandar outra lista para vocês. Como essa é a aula inicial, a gente bate mais papo, a gente acaba cadenciando, explicando um pouco do processo, é natural que a gente renda menos nessa aula. Mas, em média, nas aulas, vamos resolver 10 questões redondinhas no tempo de aula e de casa ficam mais 10 questões. Essa lista é um pouco mais longa porque o assunto é muito queridinho pela UES e o nível pode ser realmente muito pesado. Então, eu prefiro trabalhar um pouco mais com vocês para evitar surpresas ruins na prova. Então, novamente, meu muito obrigado a todos que estão aqui comigo ao vivo. Quem vai ver depois também. É uma grande alegria, um enorme prazer e uma imensa responsabilidade para com vocês que escolheram estar aqui comigo, né? Fazer uma preparação no TEF, que é diferente, não segue digamos, a cartilha padrão, né? É um trabalho diferente, mas que vai deixar vocês no nível que a UES realmente precisa e vai dar tudo certo, tá bom? Muito obrigado, tamo junto e até a próxima aula. Valeu, galera. Obrigado.